já conhecemos a mensagem em que Jesus nos diz que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra. E é esse o nosso intuito neste momento, Senhor, nos alimentarmos, nos nutrirmos da sua mensagem, para que possamos, no nosso dia a dia, no nosso trabalho, onde quer que estejamos, possamos ser cartas vivas, possamos ser evangelhos vivos, pois dessa forma estaremos cada vez mais integrados com o Senhor e uns com os outros, todos muito gratos de podermos participar dessa corrente do bem. Só temos a agradecer, Senhor. Temos passado, todos nós no planeta Terra, por alguns momentos de desafios, mas apesar disso, Senhor, só temos a agradecer por tudo, tudo, tudo é para o nosso bem. Muito obrigada por tudo. Em nome de Jesus, pedimos permissão para iniciarmos mais esse momento de estudo da tarde de hoje. Que assim seja. Presidente, é com você, presidente. Estou aqui sentindo as vibrações da Alemanha para o Brasil. Obrigado pelas vibrações, pela prece, Fabíola. Que Jesus nos abençoe nesta tarde linda e que possamos refletir um pouquinho nas lições do Evangelho e que Emmanuel nos trouxe através da psicografia do Chico, que está lá no livro Palavras de Vida Eterna. E a lição de hoje nos fala sobre queixumes, né? Queixas, né? Só fazer uma reflexão, né? Não, uma reflexão não, só fazer um apontamento de que este livro, este mês, está completando 56 anos. Então, as mensagens que nós estamos lendo, elas foram ditas pela espiritualidade, né, por Emmanuel, para o Chico nos deixar aí como legado há 56 anos atrás. Então, que possamos repetir e compartilhar essa tarde especial em que estamos aí unindo, né, as fronteiras do nosso planeta e dos nossos países irmãos aí, né, que são os irmãos de outras fronteiras. Estamos aqui hoje. Então, o que vem a ser queixumes em nossas vidas? Uma queixa, ela pode se tornar numa ação, num efeito, da gente queixar, da gente fazer queixa sobre algo, sobre alguma coisa, se queixar de alguém, se queixar de si mesmo. Pode ser também um excesso de lamentação, né? E também pode expressar sofrimento, né? Eu estou com dor, eu me queixo de dor, né? Pode ter um som lamurioso, um gemido, né, que podemos dizer, né, expressar aí a questão da queixa. Mas vamos ver o que Emmanuel nos traz para nós, porque ele foi buscar, justamente em Tiago, no capítulo 5, versículo 9, onde ele faz um alerta aos irmãos, há 2000 anos atrás, dizendo: irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para que não sejais reprovados, né? Então, há 2000 anos atrás, ele já trabalhava esta questão desse sentimento, né, que muitas vezes permitimos em nossa conduta, em nossa fala, em nossa forma de expressão, né, se queixar um dos outros, né? Então, ele fala que a gente não nos queixemos uns dos outros para que a gente não seja reprovado, ou seja, para que não sejamos negados, para que a gente não seja censurado ou condenado também, né? Então, as palavras de Tiago, nesse alerta aos irmãos das primeiras igrejas cristãs, as primeiras comunidades cristãs de há 2000 anos, é uma forma de dizer: sejamos mais próximos um dos outros. Vamos compreender o outro sem nos queixarmos. E Emmanuel vai trazendo para nós, de forma bem sábia, nos dizendo assim: cada vez
que nossos irmãos cedem ao impulso da queixa, quase sempre estamos simplesmente julgando a vida que nos é própria. Olha quanta sabedoria só nessa primeira frase de Emmanuel, né? Então, cada vez que nós deixamos sair de nossos lábios um impulso de queixa, né, é como se nós estivéssemos julgando a vida de nós, estivéssemos julgando a nós mesmos. É que ele coloca aí, julgando a vida que nos é própria. Então, é o cuidado que nós temos que ter. E hoje a gente ouviu uma mensagem, acho que foi a Elaine que nos falou, da questão da língua, né? Daquilo que a gente fala, né? Porque toda vez que nós pensamos, nós, para expressar a nossa palavra, a gente pensa, né? E a língua, na nossa boca, ela tem a função de fazer as articulações para que o som saia traduzido, né? O nosso pensamento traduzido em frases. Então, é a queixa que Emmanuel nos coloca para nós, dizer que dos nossos lábios, né, esse impulso da queixa, a gente tem que tomar cuidado. Né? Queixar para quê? Né? Qual o motivo? Né? Nós estamos hoje num mundo especial, nós vivemos um momento especial, toda a humanidade, podemos colocar dessa forma, por conta da pandemia. Né? Que experiência nós estamos tirando? Do que nós vamos queixar? Né? E daí continua Emmanuel. Observa, assim, a ti mesmo e deixa que a consciência te vigie a palavra. Olha só, né? Vamos observar a nós mesmos, né? Que ele coloca, vamos observar a nós mesmos e vamos deixar que a consciência, que a nossa consciência vigie as nossas palavras. Ou seja, vamos policiar as nossas palavras. Né? Porque pensamos, falamos. Se não exteriorizamos em palavras, o nosso pensamento ele é vida, né? E ele também fica numa atmosfera à nossa volta que outros podem se conectar com os nossos queixumes e também, né, se alimentar dessa energia que nós permitimos colocar quando nos queixamos. Ou, ao mesmo tempo, também estamos nos envolvendo com aqueles irmãos que muitas vezes atraímos por conta dessa forma nossa de pensar, que vai estar somando em nós, impactando em nós uma energia e que não vai nos causar muito desconforto em nossas vidas. Emmanuel continua, se viste uma pessoa em falta contra outra, não lhes exageres a culpa, recordando quantas vezes terá faltado igualmente contra o próximo. Então, muitas vezes, é uma frase em que nós, no nosso cotidiano, se não é dentro do lar, mas pode ser quando saímos à rua ou estamos em alguma comunidade, dentro de um supermercado, num lugar público, amplo, é difícil muitas vezes nós não encontrarmos, né, pessoas em situações, irmãos nossos do caminho, em situações que muitas vezes nós podemos ter um olhar de reprovação. Né? E muitas vezes aquela atitude daquele irmão do caminho pode nos causar uma indignação. E muitas vezes queremos até julgá-lo ou condená-lo. Então a gente tem que tomar um cuidado com isso. Que Emmanuel nos fala, né? Recordar, veja quantas vezes nós também não nos permitimos essa situação, né, digamos assim, ainda de imperfeições nossas ser estampada no nosso caminhar, na nossa forma de falar ou de agir. Né? Então, é o cuidado que nós devemos ter. E daí a gente sempre se conecta com Jesus, quando nos pede para que oremos-nos e vigiemos. Ou seja, orar e vigiar. Né? Vigiar os pensamentos, policiar os pensamentos para que as nossas atitudes sejam corretas. Né? E a oração, ela vem como um bálsamo, né? Porque ela nos auxilia a fazermos uma reflexão através da oração e refletirmos quanto às nossas atitudes. Vamos avançar mais um pouco, e daí Emmanuel vai nos colocando ainda mais para nós. E assim como agradeceste a quantos te desculparam,
os senões da conduta, né? Então, muitas vezes, a nossa conduta que foram, muitas vezes, perdoadas, que foram toleradas, quantas questões do nosso cotidiano nós não nos ficamos felizes quando esses nossos irmãos nos desculparam. E isso nos traz, digamos assim, uma gratificação, porque nós não sentimos um peso de alguém, né, nos condenando, nos julgando. Então, repetindo o que Emmanuel nos coloca, e assim como agradeceste a quantos te desculparam, os senões da conduta, confiando em que te melhorarias com o tempo, né? Quantas vezes em nossas atitudes somos tolerados? Porque aqueles que nos observam falam assim, não, o tempo vai fazer com que ele vai se melhorar, né? Quantas coisas muitas vezes não deixamos sair dos nossos lábios de forma agressiva, e quando nós começamos a nos conscientizar de que foi uma atitude errônea, uma atitude equivocada, nós já freamos os nossos impulsos e procuramos aí a reparação. Ampara também o irmão caído em erro, através de teu otimismo fraternal. Olha que frase que ele colocou aqui, otimismo fraternal. Então, vamos amparar aqueles que estão à nossa volta, muitas vezes esse caído no erro, né, para que a gente possa ter um olhar amável, um olhar fraternal. Vamos ver com otimismo fraternal, como Emmanuel coloca, para que ele se levante e te bendiga, ou seja, que nos agradece por termos estendido a mão, por termos compreendido, por termos mostrado o caminho do bem para ele. Se um companheiro te ofendeu, não te confies a reações descabidas, né? Ou seja, se um companheiro nos ofende, né, descabido no sentido de impróprio, no sentido inadequado, que nos ofendeu no momento inadequado ou inoportuno. Então, se alguém nos ofendeu, né, não vamos confiar a reação descabida desse nosso irmão, refletindo nas ocasiões em que terás igualmente ferido semelhante. Você vê que Emmanuel vai sempre colocando paralelo. É como se não ofenda o outro para que não sejas ofendido. É sempre naquela dinâmica da vida, né? Se você estende as mãos, amanhã alguém vai te estender as mãos a você. Se eu ofendo alguém, se eu maltrato alguém, eu posso também, igualmente, receber essa forma, digamos assim, de desconforto no caminhar da minha vida. Então, né, essa colocação de Emmanuel nos leva a refletir nesse sentido. Ok? Repetindo, se um companheiro te ofendeu, não te confies a reações descabidas, refletindo nas ocasiões em que terás igualmente ferido seu semelhante. Então, a cada situação que muitas vezes nós vivenciamos no nosso cotidiano, nós podemos tirar lições de vida, né? Se vemos alguém que praticou uma certa atitude indigna, vamos refletir por que ele fez isso. E nós podemos também nos ver, em algum momento, dentro daquela atitude. Então, olha só as referências que Emmanuel nos coloca. Por conta ainda, né, das imperfeições, da nossa imperfeição, que ainda tem que ser trabalhada no nosso dia a dia. Continua Emmanuel. E assim como te rejubilaste, ou seja, como a gente ficou alegre, quando a gente se alegrou diante de todos os que te esqueceram os golpes, né? Porque quando alguém esquece, né, o maltrato que a gente causou, ou a ofensa, ou porque fomos irresponsáveis em algum tipo de atitude, quando essas pessoas, esses irmãos do caminho, nos desculpam, né, esquecem, mantêm o contato fraterno com a gente, e isso nos causa uma alegria, uma sensação de alegria. E nós podemos, por nós, cada um de nós, podemos refletir nesse sentido, né? Quantas vezes a gente causou alguma coisa, aquela pessoa, aquele irmão, ele está próximo de nós, está ali. Nós podemos lembrar do fato equivocado que tivemos com ele. Talvez ele nem lembre mais da nossa atitude,
porque ele conseguiu perdoar e a gente que fica muitas vezes remordendo essas atitudes. Então a gente tem que se sentir feliz, né, de poder estar caminhando ao lado daqueles que muitas vezes a gente causou algum prejuízo, alguns danos, de forma fraterna, de forma, né, dentro do otimismo fraternal que Emmanuel nos coloca. Na certeza de que saberias reconsiderar a própria atitude. Auxilia também o amigo que se fez instrumento de tua dor, através do ouvido, através do esquecimento de todo mal, a fim de que ele se restaure e te abençoe a grandeza do Espírito. Então, aquele irmão que está caído, nós temos que auxiliá-lo, né, em todos os sentidos da nossa vida, para que ele também se restaure, para que ele também nos abençoe. Da mesma forma que nós abençoamos, que nós temos gratidão por aqueles que nos conduziram pela vida. Então, a nossa gratidão primeira por aqueles que nos proporcionaram a atual existência. É a nossa gratidão. E Emmanuel é muito sábio nas suas colocações, né? E ele vai nos dizendo ainda mais. Em toda conversação na qual sejamos induzidos a examinar o comportamento do próximo, submetido à censura alheia, vasculhemos, concluindo se não teríamos praticado incorreções iguais ou maiores no lugar dele. Olha só, Emmanuel está nos colocando no nosso devido lugar, e nós temos que refletir muito nisso aí. Né? Conversação, em toda conversação, né? Repetindo novamente, em toda conversação na qual sejamos induzidos, muitas vezes nas conversações em que nós somos induzidos, muitas vezes, a examinar o comportamento daquele que está ao nosso lado. E submeter à censura alheia. Vamos censurar aquele que está... Para quê? Então ele fala assim, vasculhemos, né? Procura, examina-te a ti mesmo, minuciosamente. E daí nós vamos concluir como é que ele fala. Que nós também já praticamos as incorreções iguais ou talvez maiores do que a dele. Então, é o cuidado que nós temos que ter. Né? Não podemos examinar o comportamento de ninguém. Ok? O que isso vai nos trazer de benefício? Né? Então, a gente tem que sempre que ponderar. Né? A minha análise é a análise que eu estou fazendo também, porque muitas vezes nós olhamos, né, o outro, né, das atitudes, digamos assim, equivocadas dele, como espelho nosso. De repente, é nós que estamos nos vendo ali. Porque toda vez que a gente repara, né, o erro do outro é porque nós estamos nos enxergando nele. Então, é o que Emmanuel nos coloca. Né? Então, vamos nos autoanalisar e vamos ver em que se a nossa falha não foi igual a dele, talvez possa ter sido maior. Ou talvez até mais danosa, podemos assim colocar. E Emmanuel finaliza para nós, dizendo de que, em todas as circunstâncias, não nos esqueçamos de que estaremos intimando automaticamente a nós mesmos a viver em nível mais alto e a fazer coisa melhor. Então, em todas as circunstâncias de nossa vida, do nosso cotidiano, do nosso dia a dia, né, não nos esqueçamos, então não podemos esquecer de que poderemos estar sendo intimado automaticamente a nós mesmos nos intimando, né, a viver no nível mais alto. Né? Esse nível mais alto é no sentido de sabedoria, de bondade, de amor, de respeito, sabendo ter empatia, né? É sabendo ser tolerante em todos os sentidos. E temos que fazer o melhor. Não podemos ficar estacionados, eu já sei fazer isso daqui. Não, eu tenho que estar pensando em fazer um pouco mais. Por isso somos espíritos imortais, que temos uma vivência grandiosa na nossa vida. Qual é a nossa história em todo sentido da vida? Qual a história que nós temos dentro de nós? Qual o nosso conteúdo
digamos, de conteúdo, de informações, de aprendizados, né? De vivências boas e de vivências que foram amargas, de vivências que nos trouxeram dor e sofrimento. Então, se nós analisarmos somente nessa existência, nós vamos ver quantas coisas nós precisou cair, né? Que precisou cair para poder aprender. E hoje nós procuramos nos manter sempre em pé, né? Sempre com o caminho, né? Com a visão focada no caminho do bem, lembrando sempre de que Jesus é o caminho, a verdade e a vida para todos nós. Então, meus queridos irmãos e irmãs, é essa a nossa reflexão da tarde, que Jesus possa nos fortalecer, nos abençoar. Vamos parar de queixarmos e vamos ser mais humildes, vamos ser mais simples no falar, até mesmo no não, né? A gente fala sim, mas tem que aprender a falar o não também, com amorosidade, né? Com carinho, com respeito. Então a gente fica assim muito feliz, eu fico assim muito grato, né, de estarmos aqui, em especial de estarmos revendo né, amigas que estão lá na Alemanha, a Sara, a Fabiola, muito bom. Que Jesus abençoe vocês e toda semana é o mesmo canal, é o mesmo bate-canal, viu? Gratidão, viu, Carmen? Muita paz e alegria em nossos corações. É com vocês agora. Obrigado. E assim, meus queridos, vamos fechando os nossos olhos e vamos rogando, Pai, bênçãos de amor, bênçãos de fortalecimento. Vamos nos sentir, Pai, lá na nossa casinha natalício de Jesus, sendo envolvido por esses mentores benditos, que estão lá sempre a nos fortalecer. Vamos nos sentindo ali, sentados naquelas cadeiras, sendo envolvidos por essa energia bendita. E assim, Pai, nós vamos rogando que toda essa energia envolva os nossos lares, os lares de todos os irmãos que estão aqui nos ouvindo. Todos, que envolvam a todos que estão nos nossos lares. E que esta luz bendita, Pai, envolva também a nossa cidade, envolva o nosso país, envolva o nosso planeta. Que esta luz bendita envolva o nosso planeta, para que através dos nossos bons pensamentos, das nossas boas atitudes, nós possamos, Pai, ir transformando-nos e, por conseguinte, transformando o nosso planeta. Vamos rogando também, Pai, que toda essa vibração de amor envolva o nosso caderninho, com todos aqueles nomes, a nossa caixinha que está lá no Centro Natalício de Jesus também, que possa ser envolvida. Todos os nomes que ali estão sendo amparados. E assim, meu querido Pai, amado, rogamos também a fluidificação de nossas águas, para que nós possamos, Pai, ter o nosso remedinho, para o nosso corpo perispiritual, para o nosso corpo físico, e assim ir nos fortalecendo. Rogamos também, Pai, que essas bênçãos percorra todas as suas moradas, das mais inferiores até as mais celestiais. Onde houver, Pai, um irmão desesperançado,
que ele possa abrir o seu coração e sentir que nunca, em tempo algum, está sozinho. E assim, nós vamos dizendo: Pai nosso que estais nos céus e em toda parte, santificado e amado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Pai. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe, Senhor, cairmos em tentação. Livra-nos de todo mal. E que assim seja. Graças a Deus, graças a nosso Senhor Jesus Cristo, nosso guia e nosso mestre.